Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre dois jogadores que estão encostados no Vitória e que história é essa de que poderiam parar no Remo. Enfim, um deles é o PP, que foi especulado em outros clubes também da Série B, dentre eles o Cuiabá. Então vou comentar aqui com vocês sobre esse caso. Vale lembrar também que tem alguns outros jogadores que estão no Vitória que não têm sido tão aproveitados assim, que eu acho que sim, poderia ser uma boa opção. Ainda mais agora chegando nesse meio de temporada, eu acho que o Remo vai ter uma carta na manga, né, para conseguir algumas contratações, que está brigando na parte de cima da tabela. Então, sem dúvidas, um jogador na hora de trocar um clube da Série A que ele não está jogando, se for para trocar para um clube da Série B, pelo menos que tenha uma perspectiva, né, de conseguir o acesso e ano que vem está novamente na Série A. Então, quem sabe o Remo consiga algumas contratações nesse sentido que eu vou comentar aqui com vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui, ó, de 70 mil inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram aí nessa última semana. Já chegamos aqui, ó, em 69 mil. Muito obrigado mesmo. Próxima meta é 70 mil, que é justamente quando vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu clube do coração. Então, se você quer concorrer, o primeiro passo é você se inscrever aqui no nosso canal, beleza? Então, surgiu essa informação aí nas últimas horas de que o PP interessa ao Cuiabá. Lembrando, não tem nenhum tipo de proposta ou algo nesse sentido do Remo, mas é uma posição que o clube vem especulando alguns nomes no mercado. É claro, com a chegada de alguns jogadores, não tem tanta certeza se o Remo ainda vai buscar um meia central, mas ainda teve especulação do Crispim, do Léo Cittadini, que eu trouxe um vídeo nessa última terça. Então, sinceramente, eu ainda acho que o Remo estaria de olho em um meio campista, né? Tanto que o PP pode jogar de meia ou um meio campista recuado, né? Um segundo volante ou algo nesse sentido. Vale lembrar que ele chegou no Vitória nesse ano, sem custos, contrato até o final de 2027, então um contrato de 2 anos e meio, e na Série A até aqui já completou 7 partidas, ou seja, não pode mais defender outra equipe depois, né, de já ter feito esses 7 jogos, outra equipe da Série A. Então isso daí poderia facilitar, caso o Vitória realmente não queira mais o jogador, e emprestá-lo para um clube da Série B. Vale lembrar que antes da parada da Copa do Mundo, ele vinha sendo reserva. Tudo bem, o Vitória mudou, né, o comando técnico e tudo mais. Ele até jogou aqui contra o Confiança, derrota em casa na Copa do Nordeste, e ainda entrou no jogo contra o Internacional, 6 minutos e 25 minutos na vitória diante o Red Bull Bragantino. Então, até que teve algumas oportunidades depois dessa volta da Copa do Mundo. Antes ele até ficou a nem sair, né, de 2 jogos, um na Sul-Americana e outro contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Então, não dá para dizer que é um jogador que, meu Deus, está encostado, não tem sido aproveitado. Não é bem assim, mas pela expectativa quando ele foi contratado, era de que fosse um titular, e não é o que tem acontecido. Tá aqui o mapa de movimentação dele nessas últimas temporadas, também pelo Grêmio. Jogador que pode jogar como meia e cai muito pelo lado esquerdo também, né? Vale lembrar que na temporada passada, pelo Grêmio, chegou a somar 48 jogos, 1 gol e mais 2 assistências, né? Jogou um pouco mais recuado. Tá aqui o mapa de movimentação dele, 26 jogos, 15 sendo na Série A. Então, um jogador que teria características diferentes, né? Um meio-campista, por exemplo, para jogar mais avançado. Ele seria esse jogador? Nem tanto. Sinceramente, acho que ele jogaria mais como segundo volante, mas eu vou deixar aqui também como uma opção, né, para essa temporada. Lembrando que ele é revelado na base do Flamengo, surge com muito potencial, passa ali pelo Portimonense, e eu lembro muito bem dele numa boa fase, né, que ele teve pelo Cuiabá, 2021, 2022, até teve especulação de que ele poderia voltar para o Flamengo, não foi o que aconteceu, e aí pelo Grêmio ele nunca foi um jogador unânime, né, entre a torcida, sempre viveram com alguns altos e baixos, nunca foi um titular absoluto e tudo mais, mas acho um bom jogador. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outro aqui que inclusive, né, já foi especulado no início dessa temporada foi o atacante, o Carlinhos, porque o Flamengo gostaria de emprestá-lo e tudo mais, só que assim, eu ainda vi espaço nele na Série A. O que acontece? Ele foi emprestado para o Vitória e não tem conseguido jogar. Para você ter ideia, o Vitória já fez 4 jogos desde a volta do Mundial e ele não entrou em nenhum, né? Ficou apenas no banco de reservas. Então, não ficaria surpreso. É claro, o Remo já contratou algumas opções, como por exemplo o Matheus Davó e tal. Não acho que ainda seja a solução, sinceramente. Se aparecesse uma oportunidade, por exemplo, do Carlinhos, é claro, né? Mais um gasto aí extra não seria o ideal, mas ainda assim acho que seria uma boa. Lembrando que ele tem contrato com o Flamengo, se eu não estiver enganado, até o final do ano que vem ou 2026. Então não vai terminar agora com esse empréstimo ao Vitória, né? Que vai até o dia 31 de dezembro de 2025 e depois retornaria ao Flamengo. Foi uma contratação ali mais pontual, depois de um bom campeonato estadual,
9 gols em 14 jogos pelo Nova Iguaçu. Aí o Flamengo estava com problema, né? O Gabigol machucou, não tinha um reserva. Ele somou 16 partidas no ano passado, 2 gols no Campeonato Carioca com o Flamengo com o time reserva, né? Ele jogou 4 jogos, marcou 3 gols até ir para o Vitória e já soma 20 partidas até aqui na temporada. Lembrando que ele só fez 3 jogos na Série A, então poderia se transferir, né, para uma outra equipe. Na primeira divisão marcou um gol nesse ano pelo Vitória contra a equipe do Grêmio e o restante, né, tinha sido ainda no Campeonato Estadual ou na Copa do Nordeste, né, que foram os outros gols que ele marcou. Enfim, acho um bom jogador para a Série B. Eu acho que ele teria uma chance maior de se destacar, porque, querendo ou não, ele vinha de bons campeonatos, mas assim, por ligas bem mais fracas, né? Por exemplo, pelo Camboriú, pelo Audax, Juventus, enfim. E aí faz um bom campeonato estadual e já tem que jogar uma Série A pelo Flamengo, já é uma pressão muito grande. Aí no Vitória também, brigando para não cair, jogar a Série A de novo. E eu, sinceramente, acho que não é um jogador ainda de nível de Série A. Quem sabe, se ele vai para uma Série B, eu tenho certeza que ele teria uma média bem mais interessante de gols. Quem sabe, voltando para a Série A, estando num clube, né, há 2 anos, por exemplo, teria um bom potencial, né, de ter um desempenho bom, porque claramente não é um jogador ruim, né? Meu Deus, não tem nível para a Série A, eu discordo, mas eu acho que para a Série B teria números bem mais interessantes e quem sabe num time que ele encaixe melhor, né? Porque no estilo de jogo do Vitória, sinceramente, não faz nem muito sentido, até porque se você for analisar quem que o Vitória trouxe para a camisa 9, de fato seria o Renato Kaiser, né? Com características bem diferentes. O Renato Kaiser é 1,78 m, por exemplo, mais de velocidade, e o jogo aéreo bem mais fraco. O Carlinhos totalmente contrário, 1,95 m, teria que ter um esquema ali voltado, né, para o centroavante, que eu acho que para a Série B faz um pouco mais de sentido. Ainda assim, para o Remo, mesmo tendo algumas contratações, acho que se pintar uma oportunidade, né, por que não? Acho que o Carlinhos poderia sim ser uma boa. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que ele tem 1,95 m de altura, então não, é impossível negar, né, que o jogo aéreo seria sem dúvidas a principal arma do jogador. Vou deixar aqui também o Campeonato Carioca, né, que dá para ter um desempenho melhor do jogador nessa atual temporada e também do ano passado, quando foi muito bem, né, realmente pela equipe do Nova Iguaçu. E para terminar, tem um jogador aqui bem veterano, né? Se você lembra dele, você deve pensar que até se aposentou, né? O Oswaldo, 38 anos de idade, voltou de uma grave lesão aí do Vitória e é um jogador que eu acho mais difícil de sair, até mesmo do que o PP ou do Carlinhos, por conta da identificação que ele tem com o Vitória. Se o Vitória ficar na Série A, não vejo ele renovando o contrato, mas caso caia para a Série B, eu acho que ele ficaria até o ano que vem tranquilamente, porque apesar dos 38 anos, nas últimas 10 temporadas ele só teve um problema físico mais grave, né, que foi justamente no ano passado, onde perdeu, acho que foi 4, 5 meses de recuperação física, até voltar, né, ao nível técnico que ele se encontra hoje. Também já fez 10 jogos na Série A, não poderia ir para outro clube. Vale lembrar que desde quando voltou, né, da Copa do Mundo, não fez nenhum jogo como titular, mas entrou ali faltando 20, 25 minutos, tem sido um 12º jogador. Claro, o mercado ainda está aberto, alguns reforços que o Vitória trouxe ainda não foram registrados, não estrearam, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Teve muitas contratações para as pontas, então pode ser que ele perca espaço? Talvez, a janela fecha aí no início do mês que vem, quem sabe não poderia ser uma alternativa. 38 anos de idade, tá aqui o mapa de movimentação dele nesse Brasileirão, muito mais pelo lado esquerdo. Ano passado ele chegou a fazer algumas partidas, né, na Série A, 19 jogos, 17 como titular antes da lesão, 2 gols e nenhuma assistência. Na Série B também ajudou o Vitória a conseguir o acesso, mesmo objetivo do Remo nesse ano. Tá aqui, ó, ponta esquerda e principalmente ponta direita, 31 jogos, 29 como titular, 9 assistências e 5 gols. E olha que ele já estava com 37 anos, né? Enfim, acho assim um bom jogador, acho que agregaria. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer desses 3 nomes, né? Também você torcedor do Vitória que acompanha aqui o canal. Vou deixar para vocês outras sugestões de conteúdos que já trouxemos recentemente. Bora chegar a essa meta de 70 mil inscritos. Vamos realizar um sorteio de uma camisa do seu clube do coração e nos vemos aqui numa próxima. Valeu!